3 conteúdos programáticos por semestre inteiro, né? Isso significa dizer que o conteúdo da primeira avaliação de vocês provavelmente vai terminar 1 semana ou 2 antes da prova, né? E a gente vai fazer uma abordagem baseada totalmente em educação em saúde agora para essa primeira avaliação. Mais uma vez, por ser um assunto muito importante, eu acho interessante falar um pouco mais sobre a questão do que aqueles que ainda não pensaram ou não deram pontapé no TCC, façam isso, tá? Então, aqueles que às vezes me procuram, olha, professor, eu sempre ajudo, sabe, estou disposto, mas eu preciso também que vocês tomem a frente e decidam um pouco a vida de vocês em relação a isso, tá bom? Então, olha só, hoje nós vamos fazer uma abordagem um pouco mais enfática sobre a questão da cultura histórica e o processo de educação em saúde, que foi um discurso que a gente começou na aula passada e nós vamos finalizar hoje, tá? Quando nós falamos e a gente retrata, por exemplo, o exemplo da Covid-19, né? A gente sabe que o fator cultural ela interfere diretamente na Covid. Como assim? Né? O hábito individual de cada indivíduo, ele é um estudo cultural. Ele é um hábito cultural de cada um. Então, por exemplo, o fulano de tal tem o hábito de chegar em casa e pendurar a máscara atrás da porta, a máscara cirúrgica. E aí ele passa 1 mês com a máscara cirúrgica lá, usando, suando, e não troca. Mas quando ele encontra alguém na rua, com a máscara abaixada ou sem máscara, ele esculhamba com o cara. Olha, para disso que faz aquilo, aquilo outro. Mas ele não percebe que o próprio hábito dele inutiliza a própria máscara. A cultura, muitas vezes, faz com que a gente fique cego para os próprios hábitos, né? E faça com que a gente possa desenvolver uma nova observação sobre os outros, tá? Vou espelhar aqui o slide, talvez seja até um slide que vocês possam ter visto no passado, mas é numa pegada diferente. Só um minuto. Pessoal de casa, vocês estão conseguindo ver o slide, sim ou não? Sim. Sim. Então, olhem só, para a gente fazer essa abordagem de cultura, que é o que mais vai interferir no processo de educação em saúde, e não tem como vocês realizarem a prova de vocês sem poder associar o fator cultural a esse processo, a gente precisa retornar a milhares de anos atrás e entender, primeiramente, o que é a doença, né? Naquele período, a doença ela era vista como algo maligno. O homem ele era um receptáculo, né, de forças negativas. Ou seja, o adoecimento era um castigo de Deus, né? O adoecimento ele era uma praga divina ou outros deuses ou de outras pessoas. Quando a gente para e pensa o seguinte, hoje em dia a gente ainda pensa dessa forma? Sim ou não? Será que hoje a gente ainda... Olá. Será que a gente ainda pensa que a doença é uma praga divina? Que é algo do tipo? Pois é, se a gente for parar para refletir, primeira história, por exemplo. Por que a gente veste uma criança com 7 dias de vermelho? Para espantar o mal olhado, né? Quando as pessoas estão com erisipela na perna, até falei para vocês lá passado, o que é que faz? Mandam benzer a perna. Isso significa dizer que mesmo sendo uma construção milenar, isso nunca foi perdido. Foi apenas enfraquecido, né? Então, às vezes, tem gente que vai visitar, então, sei lá, vamos imaginar que o Sávio vai lá na casa da Cheryl e fala assim, égua, esse teu quadro é lindo. Ele sai de lá, o quadro quebra. O que é que a Sharon vai falar? Esse sábio, pelo amor de Deus, é muito invejoso, né? Então ela acredita que é uma energia que de alguma forma impacta diretamente numa ação. Por que isso é importante?
por que isso é importante? Porque um dia vocês vão estar no consultório, numa unidade, seja onde for, e é possível que vocês encontrem um simples paciente que pergunte assim para vocês, qual é o signo de vocês? Ele vai perguntar, qual é o seu signo? Qual é o teu signo, Sávio? Leão. Diga. Educação e saúde. E aí, o que é que acontece? Ele pode olhar para o Sávio e falar, olha, você tem como escolher outra pessoa? Porque os nossos signos não tá batendo para atenção em saúde. Isso é um fator cultural. E por que a gente não pode menosprezar isso? Porque a gente acredita que não fazemos isso, mas a gente é participante disso. Então, tem pessoas que, por exemplo, são católicas, passam ali do lado da basílica, fazem o sinal da cruz. Isso é um fator cultural, né? Que interfere totalmente nesse princípio. Agora, gente, tem uma outra coisa importante também, que é o seguinte. A gente acabou de falar que isso aqui é uma questão cultural muito comum no passado. Mas se hoje, por exemplo, a gente está aqui e aí a Marcela olha ali para o canto da sala e fala, olha, gente, eu estou vendo uma mulher toda de preto em pé ali na sala. Isso causaria medo em vocês? Será que ela tem algum problema mental ou coisas do tipo? Eu tenho certeza que muitas pessoas iam se assustar e até se distanciar do canto da sala. Por quê? Porque o misticismo e o desconhecido, ele ainda intriga muito o ser humano, em todos os aspectos. Então, quando ele está sozinho na cozinha e tem um copo e o copo cai, ele prefere acreditar que foi algo sobrenatural do que o vento que bateu e derrubou o copo. Diga, Rairema, o que é que você está falando? Exato. E às vezes o desconhecido, ele não é apenas um místico. O desconhecido, ele é os nossos problemas de saúde. O fato de vocês estarem aqui... Oi? Não necessariamente, mas, por exemplo, vocês estão aqui há 5 anos. Se eu perguntar para vocês, gente, o que é tuberculose? Vocês sabem explicar muito bem. Ou deveriam, né? Olha, o que é a hanseníase? Você, às vezes, pega uma pessoa que viveu a época de, vamos dizer assim, a época onde a tuberculose era sinônimo de morte absoluta, e a pessoa, quando sabe que está com tuberculose, ela não quer nenhum tratamento, porque ela sabe que ela vai morrer. Então, a característica cultural, ela vai ter relação também com o acesso de informação que se tem. Muita informação não significa dizer que isso vai ser bom ou ruim. Por quê, professor? Porque isso depende da qualidade da informação. É muito diferente eu chegar para qualquer uma de vocês, seja lá quem for, né? Vamos imaginar a nossa amiga aí, Kellen, né? Kellen, certo? Né? Chegar para ela e falar assim, olha, Kellen, quando você estiver vindo para a faculdade, você tem que ficar com os olhos bem abertos. No caminho, é possível que ocorra um contato seu com alguma pessoa, e essa pessoa, se for homem, ela pode mexer com você na rua. Como eu posso falar, olha, toma cuidado que tem muito homem que fica aí mexendo com mulher na rua. Formação muito longa com o mesmo objetivo de uma curta. Por que eu digo isso para vocês? Hoje, as redes sociais estão fazendo esse trabalho. Você entra no Instagram de uma blogueira, ela está falando que ela não vai dar vacina para os filhos, porque vacina tem material sintético. Aí vem aquele bando de mulher falando, não, eu também não vou dar para meu filho, não. Eu também não vou dar para meu filho. Eu não vou. E aí você acaba não filtrando, uma informação correta e acaba se envolvendo nas famosas fake news, entre outros elementos informativos. Isso é muito comum? Extremamente. Extremamente comum. A gente vê orientação alimentar, vocês viram agora, passou no Jornal Nacional, que o Conselho Federal de Nutrição vai processar uma blogueira porque ela utilizava o Instagram para fazer orientação nutricional e tudo mais. Isso é o que a gente mais vê. Tu vê o Instagram, a gente dando orientação de como manter a família feliz, de o que comer, o que fazer, como dormir. E não existe ninguém especialista nisso. Isso está tirando a livre escolha das pessoas sobre os próprios atos, né? Então, isso é interessante para a gente parar para pensar, porque agora nós vamos encontrar pessoas muito mais enrijecidas em mudar, né? Eu até comentei com vocês aula passada, eu vou repetir esse exemplo que foi muito importante.
a filha da Grazi Massafera, né? Ela comemorando que a mina fez tipo 8 anos de idade e nunca tomou um copo de refrigerante na vida. E aí veio um cara e comentou embaixo assim, nunca tomou refrigerante, aí veio um cara no Fiat Uno, atropela ela e mata, e daí acabou a vida dela. Mostrando a efemeridade e como as escolhas estão tomando uma potencialidade muito julgadora. Porque hoje lá, o cara que não faz isso, ele transforma você em errado. Você não é errado, você é diferente, né? Por exemplo, a gente vê isso, que critério cultural? Questão LGBTQI+, né? As pessoas olham isso de toda forma patológica, menos interagível. Vocês vão perceber, vão ter colegas em hospitais e unidades que não querem lidar com o público homossexual, homoafetivo, tá? Vocês vão lidar com profissionais que não querem ver pessoas negras. Não querem. Não fazem questão disso. Eu já vi isso muitas vezes. E isso é muito complicado, principalmente pensar que existem profissionais da saúde com pré-conceitos formados, né? Então, isso é uma realidade que a gente não precisa nem discutir. Só vou dar um pequeno exemplo que foi hoje que aconteceu isso. Não sei se vocês viram o policial que deu um tiro num rapaz, que ele estava suspeito de ter roubado o celular dele. O policial não achou o celular dele, viu o garoto, deu um tiro nele, porque ele era negro, pensando que ele tinha roubado o celular dele. O celular estava dentro do carro. Ele só não achou o celular. Então, gente, essa habituação, essa construção social, não é só para isso. Ó, é grupo homossexual, portadores disso, negro. Isso está surgindo de uma maneira muito maior. Em vários outros pequenos grupos, isso está dificultando o acesso à saúde. Vou dar um exemplo para vocês. A obesidade. Foi feita uma pesquisa no Brasil onde 60% dos obesos dizem que não querem sair de casa. Mas não é só pelo fato das pessoas olharem torto, mas eles falam que as pessoas tiram foto deles, né? Que ele já viu pais apontando para os filhos, olha aquele tamanho daquele cara, estimulando o pensamento. Então isso nos mostra que realmente existe muita coisa a ser modificada. Educação e saúde que é isso, que é tentar modificar um hábito cultural. Eu trouxe esse exemplo porque é um exemplo muito famoso, né? Falar de misticismo e hoje está um pouco mais transformado. Mas olhem só, voltando à questão da imagem, gente aí de casa passou o slide para vocês, sim ou não? Sim? Para mim, não. Não? Não. Para mim, não. Não passou. Agora passou. Passou agora? Tá. Então aí Foi. o que é que acontece? A gente, quando para e evolui em saúde, isso desde a antiga Grécia, e começa a pensar em adoecimento, não havia nenhum pensamento diferente de misticismo. Tudo envolvia um castigo divino. Isso foi a base para que muitas construções cristãs ou não, formadoras de religião, abordassem esse tema. Vocês sabem que isso é verdade. Hoje, por exemplo, o que é que acontece? Olha, o cara aconteceu isso, olha, mas ele é porque ele fez tal coisa, né? Não, ele não pode fazer isso porque ele precisa sair do pecado, porque se ele for pecador, ele vai ser punido. Então, a punição com a associação cultural, ela é muito existente. Ela é muito existente. E as pessoas acabam, às vezes, batendo de frente com a própria questão cultural e adoecem mentalmente. Quantas pessoas, quantas crianças, por exemplo, obesas, né, antes de cometer o suicídio, pensaram, poxa, por que eu sou assim? Por que não me aceitam? Né? Quantas pessoas livres de escolha sexual ou não enfrentam isso? O nosso papel também como educador é tentar quebrar alguns tabus históricos, né? Que envolvem... Diga, alguém quer falar alguma coisa? Tem um microfone de alguém ligado aí. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Perfeito. Então, olhem só. Foi ainda na Grécia Antiga que Hipócrates pensou o seguinte. Olhem só. A obra de Hipócrates recusa toda explicação sobrenatural e associa, por exemplo, a epilepsia
a problemas hereditários do cérebro. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O tétano, que hoje é uma doença que nós temos muito conhecimento, ele era visto de uma maneira muito assustadora. Por quê? Porque o tétano, né, que é a ação do famoso Clostridium tetani, ele causa no corpo, né, contrações musculares involuntárias. Às vezes o indivíduo desenvolve uma contração muscular no músculo reto abdominal, que é o da barriga, e parece que é uma serpente andando dentro dele. Claro que isso ia chamar a atenção das pessoas. Você nunca viu isso na vida. Você vê o cara desenvolvendo isso? Não tem como não pensar no sobrenatural, né? As pessoas sempre associam o que não conhecem, muitas vezes, a misticismo sobrenatural. Hoje, isso para a gente é muito básico, porque o conhecimento nos trouxe essa base de interpretação. Mas olhem só, mesmo Hipócrates, né, lá na antiga Grécia, né, falando sobre isso, hoje em dia nós ainda somos marcados pela aversão ao conhecido. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Eu adoro esse exemplo, eu já usei com vocês muitas vezes. Vou perguntar uma coisa para vocês. Sexo sem preservativo tem o risco de transmitir HIV/AIDS? Sim, né? Uma mãe com HIV/AIDS pode transmitir para o filho? Pode. Via placentária, amamentação. Um acidente ocupacional, furando o dedo na agulha, pode transmitir HIV/AIDS? Pode. Mas, se agora, aquele famoso exemplo, entrar uma mulher ou um homem agora na sala e falar assim, olha, eu sou portador da AIDS, as pessoas vão logo falar do que? Será que esse cara ele é homossexual? Será que essa mulher é garota de programa? Será que eles dois são promíscuos sexualmente? Quem, sinceramente, ia parar e falar, será que esse cara furou o dedo numa agulha? Isso não é a maldade que existe dentro de nós. Isso é as grandes bombas de informação que caem sobre nossa cabeça, conceituando com os grupos como os únicos que podem ter a doença, por exemplo. A gente não percebe isso, mas isso é jogado aos poucos para a gente, né? Isso é um exemplo, né? Ficam jogando aos poucos, por exemplo, a questão de relações sexuais, sobre que o casamento ela é a consolidação da família. Eu acredito nisso, mas isso não é uma regra humanística, né? E aí as pessoas ficam nisso. Aí a mãe chega para a filha e fala, olha, tu tá ficando velha, tu não vai casar, né? E aí acaba que chega também numa conceituação de idade, né? Que é uma outra coisa ridícula, né? A gente é livre para escolher o que quiser, né? Ó, por exemplo, Kellen, né? Kellen tá com 48 anos. Daqui a pouco vai casar, já tá enroscada lá, tem a loja de armas lá do comércio, né? E daí? Ela faz o que ela quiser, né? Por exemplo, Cristiane, o que é que você mais gosta de fazer? Sexta de manhã? Nossa amiga crossfiteira tá aí, né? E aí, olha só, isso daí é interessante para a gente entender que quando a gente for fazer uma abordagem, seja ela qual for na área da saúde, a gente não vai querer modificar a cultura do indivíduo. A gente só vai querer adaptar o que nós achamos que pode adoecê-lo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes nós temos um paciente, vamos dar um exemplo, que ele está numa enfermaria doente. Ao lado dele tem um homem que ele é, por exemplo, homossexual. Esse cara fala para ti assim, eu não quero ficar perto desse homem porque eu não gosto de homossexuais, se eu ficar aqui eu vou bater nesse cara. Você vai chegar para ele e vai falar, você vai ficar aqui e não vai fazer nada disso. Ou você vai trocar ele do leito? O que é que vocês acham? É meio contraditório, né? Pensar o que fazer. Mas olha, esse é o pensamento que a Rainha utilizou. Se for possível evitar o caos e tiver essa possibilidade de troca, a gente faz isso. Não porque ele quer, porque ele não gosta, mas pela proteção dos outros, né?
Isso acontece de todas as formas. Eu tive um paciente no Barros Barreto, uma pessoa extremamente homofóbica. Homofóbica. Estava internado no Barros Barreto com HIV/AIDS por ter relações com outros homens. E era homofóbico. Porque para ele, o gay era aquele que ele se envolvia, mas ele não era. E aí o que foi que aconteceu? Ele chegava ao almoço do pessoal e botaram ele com outros homossexuais mais três. Ele derrubava o almoço dos caras. Ele botava na coisa, ele bateu e derrubou. E ele foi indagado o porquê disso, porque a gente pergunta se não é problema mental, que não deixa de ser, né? E ele falou, não, eu não gosto, não quero, não sei o quê. Aí a gente isolou ele para uma enfermaria. Ah, professor, a gente vai dar prioridade para ele? Não é prioridade. Porque os outros pacientes eram indefesos. Já doentes crônicos, enfraquecidos, não conseguiu nem se defender direito. Né? Então, infelizmente... Oi. Não tem como a gente ser certeiro, né? Sim. Sim. Certo. Sim. Sim. E aí forçou. Sim. E... Pois é, isso nos mostra como ainda é muito presente esse tipo de pensamento, né? E a gente eu chamo a atenção porque nós vamos, mais uma vez eu digo, nós vamos ter também pensamentos já pré-concretizados na nossa sociedade, no nosso grupo familiar. E isso é muito complicado também. Sim. Sim. É. Sim. É. Não, é uma coisa natural. Elas já são mais reservados, né? E já olham como se as pessoas estivessem julgando. Então, a tendência é que eles realmente se privem desse contato, né? Olha só, gente, falamos sobre há mais de 1000 anos atrás, antes de Cristo, né? Na verdade, quando Hipócrates falou sobre a não existência do misticismo. E aí ele determinou há muito tempo atrás que não existia a questão do misticismo, e sim da relação saúde e doença como fatores ligados, ambiente, saneamento, coisas do tipo. A gente chega hoje em dia e encontra uma imagem como essa, como a imagem do filme do Exorcista, né? Que é, por exemplo, uma imagem que fala sobre possessão demoníaca. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam em possessão demoníaca? Será que tem alguém aqui que aparentemente está sob influência? Né? Mas olha, por que é importante falar sobre isso? Porque hoje, né, quando eu digo hoje, são nos últimos 100 anos, existe uma característica associada à cultura que ela está dominando todos os princípios de comportamento que nós temos. É a religião, né? A religiosidade, por exemplo, ela tem determinado ações e escolhas. Então, por exemplo, quem aqui, por exemplo, nunca escutou que a relação sexual só pode ser feita depois do casamento, né? De cara, praticamente todo mundo aqui já está no inferno, então.
né? Já foi, né? Tirando o Tadeu que ainda não teve, mas o resto, né? O resto, né? E aí, beleza. Aí a gente para e pensa assim: por que há um condicionamento tão forte ligado a alguns princípios sobre esse? Né? Então, se a gente tem uma ideia de como isso influencia a nossa vida, os 10 mandamentos, eles deram origem a todos os preceitos legais, jurídicos que a gente tem hoje no planeta todo. Como o fato de não matar, roubar, que se transformaram em leis concretas em vários países no mundo todo. Isso nos mostra como isso teve influência na nossa vida. E aí, hoje, quando alguém chega e, por exemplo, fala assim, olha, o Sávio, sei lá, tem 4 relacionamentos e ele é casado. Isso é crime no Brasil. Não, disse que ele está casado. Isso é crime e as pessoas vão condicionar ele como pecador. Né? Tipo, ó, tu não podia fazer isso, tu vai pro inferno. Aí o Sávio pega um avião e chega em um país que permite a ele ter quantos casamentos quiser, com quem ele quiser, com homem, com bicho, com mulher, seja o que for, que pode. Aí, beleza, ele zerou então o pecado dele, será? Né? Como é que pode no Brasil uma coisa ser pecado e na Ásia não ser pecado? Aí você muda para lá para limpar os pecados e depois volta para o Brasil, né? Então, literalmente a palavra certa é essa, as pessoas estão negociando com Deus algumas coisas de vários aspectos. Não estou falando que é certo fazer isso, só estou dizendo que as pessoas estão tão presas a isso que para elas fazerem algumas atitudes, elas precisam burlar a religião de alguma forma para fazer. Exato. Uhum. E a gente lida com isso na saúde, será? A gente chega no hospital e, por exemplo, tem uma criança acidentada, no acidente de carro, e aí ela vai fazer, até eu usei com vocês semana passada esse exemplo, ela precisa de transfusão sanguínea e a família não aceita por um critério religioso. Isso existe. Fala, olha, não vai tomar. Senhora, seu filho vai morrer. Não, mas ele não vai tomar sangue. Naquele programa que passa na Globo, sob pressão, teve um exemplo desse, não sei se vocês viram. Ah, mas o cara queria rodopiar e fazer, e faz, e eu não quero saber. Prestem atenção, isso não existe na vida real. Esse negócio de, eu vou fazer, eu não quero saber, isso não existe. Né? Você vai preso se você fizer isso escondido. Você vai responder no conselho, ainda vai responder juridicamente. E se essa pessoa fazer a transfusão e morrer, ainda é pior. Porque aí ainda vão alegar fator cultural, de quebra de cultura. A própria família vai alegar que se não tivesse tomado sangue estaria vivo, aí junta tudo. Né? Vão pedir danos e tudo, o cara perde o coisa do conselho, é demitido por justa causa. E aí? Né? Mas, professor, era uma vida, era uma vida. Mas só que a gente tem que entender que a livre escolha sobre aquele fator não é nossa. É difícil pensar nisso, né? Uma criança eu vou deixar morrer, não é escolha nossa. Quando vocês têm filhos, que a mãe de vocês ou a sogra de vocês quer, não, vou cortar o cabelo desse menino, quer falar, não faça isso que o filho não é seu. Eu vou dar mingau, não vai dar mingau nada, o filho é meu. E aí, quando acontece isso na prática de vocês, vocês querem ser os pais e as mães dessas crianças. São exemplos diferentes, mas são com a mesma validade, né? Isso também é importante porque isso a gente não aprende na faculdade. A gente vai lidando isso dia a dia, livrando um pouco aquela nossa vontade de gritar e sequestrar a criança ou a pessoa para cuidar, sendo que a família não autoriza, né? Nós não temos a escolha de fazer sobre isso. Na Santa Casa, uma vez, a gente se deparou com uma situação muito triste. Uma mulher estava fazendo um tratamento terminal. Não havia mais o que ser feito. E aí, o que é que acontece? Ela estava acordada, né? E aí ela estava fazendo o tratamento de uma doença que a medicação da doença era caríssima, caríssima.
mas só que a doença não ia mais poder regredir. Enquanto ela estava com vida, ela estava tomando a medicação. Por quê? Porque é um direito de todos lutar por todas as formas de tratamento. A Santa Casa simplesmente disse que não ia mais dar o remédio para ela. Porque não ia adiantar. Ela já era paciente terminal. E para que o hospital ia estar gastando não sei quantos R$ 1.000 por semana? E tiraram o remédio dela, né? E aí, curiosamente, estavam tentando explicar para ela que não tinha para que ela tomar o remédio, porque ela já ia morrer, né? Ia gastar esse dinheiro. Você está privando a pessoa de lutar pela própria vida. Eu não sei, eu não fico sabendo da família, eu só vi quando estavam conversando entre si com a psicóloga. E aí, eu conheci essa paciente, inclusive, e aí eu digo assim, cara, isso é o egoísmo banal. Porque, independente disso, se fosse a filha, a mãe ou o pai de qualquer um dos profissionais envolvidos, eles iam roubar da farmácia, mas eles iam administrar a medicação, né? Então é fácil a gente tomar a frente do problema dos outros e julgar. E aí é muito difícil a gente, né, viver e ter a mesma concepção, né? Então sempre há dois lados que a gente precisa muito bem avaliar. E aí, gente, a gente vai ao longo de 1650 para frente, né, basicamente 150 anos depois que o Brasil foi descoberto, começou as teorias de contágio, né, que a gente poderia entrar em contato com algumas substâncias, pessoas ou elementos da natureza que poderiam adoecer o ser humano de várias formas. É claro que os micro-organismos não agem da mesma forma e que as pessoas não interagem da mesma forma. E aí a gente cai sobre outro exemplo que é muito importante. Em 1650, existiu uma doença que no mundo todo foi considerada a doença que as pessoas mais se protegiam pelo medo que ela causava. As pessoas usavam EPIs, se protegiam de todas as formas. Vocês sabem que doença era essa? Hã? Não, outra. Não, foi a partir dessa era do novo mundo que a gente chamou, foi a partir de 1650, foi a esquizofrenia. Curiosamente, as pessoas se protegeram da esquizofrenia como se ela fosse a pior doença transmissível. E a doença mental nem transmissível ela é. Não é uma doença infecciosa nem transmissível. Todo mundo sabe disso aqui? Né? Todo mundo sabe que a esquizofrenia não se passa assim. Mas o que é importante? O indivíduo portador de doença mental, ele simplesmente pelo fato de existir, ele já causa incômodo nas pessoas, né? Ó, o cara ali, não, vou sentar para cá, né? Você quando olha um morador de rua, você olha e pensa, ou ele é, com essas palavras, doido, ladrão ou viciado, né? Parece que todo mundo que mora na rua é assim. Por mais que a gente tenha uma grande probabilidade de pessoas com essas características, isso nos mostra como realmente somos julgadores. Só para vocês terem ideia, Belém do Pará realiza o tratamento diretamente observado, que é o tratamento da tuberculose, com moradores de rua em 24 doses supervisionadas. Antigamente existia um carro que ia na rua fazendo a medicação desses pacientes. Como é que você, cheio de conceitos e preconceitos, vai fazer isso? Tu vai jogar o remédio pela janela? Não, toma, sai daqui. Né? Não existe isso. Isso é um critério desumano, no mínimo. Né? Então, isso daí é para a gente entender que mesmo também passados esses tempos, a saúde mental ela é outro problema que nos assusta. Né? Vocês devem conviver, sabendo ou não, com pessoas que têm transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, entre outras coisas. Talvez existam familiares de vocês que tenham isso e nem diagnosticados são ainda. Talvez vocês tenham isso e não sabem disso, né? Então, é o que eu digo para vocês, cada vez mais nós estamos envolvidos por essa
multipluralidade social. Pessoas diferentes em vários aspectos. Percebam que hoje, por exemplo, em comparação a 50 anos atrás, algumas escolhas das pessoas não nos incomodam assim de uma forma tão severa. Ah, o cara tem cabelo azul. Beleza. Ó, a mulher tem cabelo rosa. Beleza. Se fosse há 50 anos atrás, ia formar um círculo de gente olhando. Né? Olha, aquela menina ali tem um brinco no nariz. O que é isso? Né? Ela é roqueira? Ela é o quê? Né? Olha, uma mulher dessa usando uma roupa... Ou seja, era muito conceitual. Hoje, mesmo estando mais aberto, mas nós estamos alicerçados a vários outros preconceitos básicos. Tá bom? Diga. Certo. Imagina se ela vê aquelas tuas fotos lá no Igarapé, né? Com o teu filho. Ah, sim. Sim. Pois é, e aí adianta a gente bater de frente? Não, é o respeito e a tolerância. Diga, querido. Que, que fez o quê? Mas isso tem um tempinho, não tem? Foi agora? Então é outro caso. Não, eu não vi então. Sim. É, eu não cheguei a ver. É, isso só nos mostra o quanto a gente está alicerçado, né? São pessoas que realmente estão perdendo a noção. Diga. Sim, em alguns sentidos, né? Sim. Certo. Sim. Sim. É. E olha, hum, não, eu acho que essa concepção de é o mimimi, é o mimimi, é o mimimi, é porque nós ainda temos, eu não nem acredito que seja uma maioria, mas ainda nós temos grupos diferentes que querem incentivar como se fosse uma coisa menos válida. Por quê? Porque o que é que acontece? Para quem luta por direitos como vários grupos, portadores de doenças infecciosas, homossexuais, a própria mulher, é porque não sabe que a mulher, quando ela sai agora da faculdade, ela tem medo de andar na rua, de paparada. Porque pra gente é muito diferente. Porque, sim. Ah, ah. Pois é, e outra coisa, por exemplo, já pensou se uma mulher ou um homem que, por exemplo, são homoafetivos querem usar uma roupa mais chamativa, diferente? Quantas vezes não para e pensa, se eu for para a rua, será que eu corro o risco de me baterem, de me agredirem verbalmente, fisicamente? Isso é o cúmulo, gente. É o cúmulo, mas isso vem daquela discussão que a gente fez
As pessoas estão se alicerçando em coisas que elas tomam como padrão universal de verdade. Ó, pois é, e aí, olha, o que eu digo para vocês. Eu digo o seguinte, as pessoas às vezes, eu já falei isso em sala de aula uma vez, que a minha esposa, ela é evangélica, eu sou católico. Uma aluna levantou da cadeira e falou assim, como é que o senhor faz isso? Aí eu falei, gente, é porque assim, eu prefiro dizer que eu sou de Deus do que qualquer outra religião. Eu vou à igreja que a minha esposa frequenta, adoro, me sinto em paz. Não, porque o Senhor só pode adorar o único Deus, não sei o que. Falar, gente, eu não estou aqui para ficar discutindo o que você lê e interpreta, né? Porque se eu for falar sobre isso, eu ia dizer para ela, porque originalmente a Bíblia era tão grande que as pessoas carregavam numa grande arca. Ela foi reduzida sei lá, em 80%, ficou 20% que era escrito. Como é que aí a pessoa ia discutir? É a mesma coisa critério político. Não adianta que você fale ou você argumente. Sempre vai haver algo de volta. Então eu digo assim, infelizmente, as pessoas, elas não mudam. Escutem isso como algo forte. As pessoas não mudam. Uma pessoa preconceituosa não deixa de ser preconceituosa. Uma pessoa homofóbica não deixa de ser homofóbica, né? Ela pode até subjetivamente esconder um pouco, mas o que há aqui dentro é a verdade, entendeu? Então, o que nós queremos fazer, essencialmente, não é transformar 100% essas pessoas, é transformar a sociedade através das novas gerações. Se usa muito essa palavra em alguns contextos de luta social. Queremos que as novas gerações respeitem. Claro, com certeza. Sim. Certo. Sim. 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 E outra coisa, o preconceito ele tá tomando um ar não apenas de julgamento mental e verbal, ele está tomando ar de genocídio. As pessoas elas não olham para o outro diferente e falam, olha, não, eles querem eliminar o grupo. Sim. Uhum. Sim. É. Pois é, e só para a gente pular, por exemplo, para essa outra questão que a gente vai discutir agora, mas eu fico pensando assim, por que a naturalidade ela foi quebrada? Como assim a naturalidade, né? Então, por exemplo, eu conheço gente de todo jeito, de toda forma, de toda idade. Eu sou com vocês como eu sou com todo mundo. E eu digo assim, por que que às vezes a gente precisa quebrar isso, né? Então, eu digo assim, isso infelizmente é algo que eu digo, por exemplo, através dessa palavra, né, que a Revolução Industrial, como está no slide de vocês, ela trouxe para a gente. A Revolução Industrial, ela foi o marco, não esqueço isso, o marco de segregação no mundo atual. Antes da Revolução Industrial, nós tínhamos praticamente duas divisões no mundo, né? Era a divisão
econômica, racial. A Revolução Industrial, ela levou a todos os outros tipos de segregação mais acentuadas. Por quê? Por vários motivos. A Revolução Industrial levou acesso a meios de comunicação, que fez com que outras coisas, levou as pessoas a experiências, isso tudo foi criando um novo critério social. E se a gente fala de Revolução Industrial e traz, por exemplo, o capitalismo à tona, aí a gente sai, por exemplo, do preconceito dos grupos que a gente acabou de comentar e entra no preconceito financeiro, capitalista, né? Onde, por exemplo, as pessoas obrigatoriamente precisam ter aquele tipo de celular, precisam obrigatoriamente vestir um tipo de roupa, precisam obrigatoriamente fazer tal coisa. Há um tempo atrás, o jornal Hoje, que passa no horário do almoço, fez uma reportagem, eu acho até que eu comentei talvez na aula passada, com uma senhora da calça, eu comentei com vocês na aula passada? Comentei, né? Que ela falou que estava muito difícil ter dinheiro, que ela estava passando fome, que ela ainda tinha que comprar roupa para a neta, que uma calça jeans da neta custava R$ 800. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu não sei se vocês lembram, antigamente tinha aquelas calças da gangue, eu não sei se é da época de vocês, tinha até uma loja no Pátio Belém, eu sei que é da tua época, né? Na época, da tua época era Iguatemi, né, era Kelly? Iguatemi ainda. Aí, o que é que acontece? É uma busca frenética para algumas coisas. Entendeu? Então, isso também tem adoecido de todas as formas. Por que isso interfere tanto? Porque hoje você tem um paciente, e eu escutei isso uma vez em São Paulo, num congresso, o cara falou assim, o senhor foi diagnosticado, ele falou 45 anos com tuberculose, e aí a gente falou para ele, vamos iniciar o tratamento? Ele falou, não, não, não. Aí falou, o que? Você não quer? Não, não, eu quero voltar para casa. Porque ele falou que se ele saísse todo dia e fosse para a unidade, os vizinhos poderiam ver que ele estava se tratando de tuberculose. Ele preferia ficar em casa, morrer e contaminar os outros do que mostrar que ele estava fazendo tratamento, porque senão iam, né? Sim, vende munição também. Certo. Vende faca, machado. Aí a menina pega uma arma lá da loja, te dá um balaço, né? Aí a gente só vê no jornal depois. Eu disse que tu é velha? Não, eu falei que tu tinha 45 anos. É tu que tá falando que tá. Sim. Sim. Mas olha, isso que ela falou é interessante porque isso só mostra o que a gente está falando. É o crescimento e mutação social. Porque, hoje já existe, né, uma síndrome não, né? Eu esqueci o que é que eles chamam. É como se fosse um problema familiar. Vamos usar essa palavra, síndrome do Pequeno Príncipe, que é quando o filho ele toma a frente da família. Ele determina o que vão comer, o que vão fazer e o que vão ter, para onde viajar. É isso que está acontecendo. Mas da idade, não. Sim. Certo.
Certo. Esse menino, ele é super dotado, ele tá à frente da turma dele. É. E tu é mãe dele pra bater nele? Não interessa. Foi o que a gente falou ainda agora. Aí te tiraram do grupo, adiantou alguma coisa? Ah, era papo furado. Olha, pessoal de casa, e aí pra gente finalizar um pouco a discussão de hoje, já vai dar 10 horas aqui, né? Algumas pessoas querem ver a porrada do Vasco no Remo. E aí, o que é que acontece? O grande reflexo disso tudo, além do preconceito existente, é isso aqui, gente. A desigualdade social. É difícil a gente parar e pensar que, por exemplo, né? É claro que isso é um papel de cada um luta por algo, né? Então, por exemplo, a pessoa ali luta para que as pessoas não passem fome. A Maiara aqui é o direito dos animais. Fulana tal coisa. Todo mundo luta por alguma coisa. Mas aí a gente para e pensa e vê uma cena como essa, que a gente está muito atrasado em mudar alguma coisa. Hoje nós temos, e a gente acompanha isso na televisão, falei para vocês, pessoas na fila de um açougue para pegar osso, para engrossar o feijão, porque usando o feijão quebradinho, né, que eles chamam, fracionado, que antigamente era usado para ração, porque é o mais barato. Hoje isso acontece numa frequência que a gente nem imagina. A gente vê essas pessoas que no sinal são invisíveis para a gente. A gente só sabe falar, não, não tenho. Às vezes bate no vidro, tu nem olha. Fala, não vou nem me expor, nem olho. E as pessoas estão lá passando fome. Algumas, claro, são mais oportunistas, mas não é uma regra geral. E a gente precisa mudar muito isso, né? Claro que a enfermagem não é a profissão que vai mudar o cenário mundial, mas que tem um poder de agir perante os seus usuários e pacientes. Tá bom? Pessoal de casa, alguém tem alguma pergunta, sim ou não? Não. Não. Não? Então, gente, Não. olhem só, vamos ficar por hoje, tá? Vai dar 10 horas. Vamos dormir, descansar o final de semana, tá bom? Então fiquem com Deus e até semana que vem, tá bom? Silvana, Carla, Simone, tá bom? Um beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau.